E encerraremos, pela graça de Deus, a pregação sobre a parábola das 10 virgens. E a igreja, a noiva, anseia por ele. Este desejo tem que estar no nosso coração, ansiar pela volta dele para nos buscar. Amém? Nós temos o verdadeiro cristão, aquele que ama o Senhor. Ele tem que ter essa bendita esperança no seu coração, crer que muito em breve o Senhor estará vindo e nós iremos partir e nos retirará daqui. Nós estaremos nos encontrando com Ele nos ares. Amém? É disso que trata esta parábola. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos já podem ir abrindo a palavra de Deus, a Bíblia, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Glórias a Deus. Como é bom louvar o teu nome, Senhor. Como é bom, como é maravilhoso, Senhor, engrandecer o teu santo nome, ó Pai. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Então, o texto nosso, a parábola das 10 virgens, Mateus, capítulo 25. O Evangelho escrito por Mateus, um dos apóstolos do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Aleluia. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aleluia. Glória a Deus pela sua palavra, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos colocar-nos, Senhor, diante da tua presença. Ó Pai, e que o teu Santo Espírito venha tomar, Senhor, as rédeas desse culto, desse momento, Senhor, da pregação da tua palavra. Que ele venha, Pai, ó Deus, dirigir a boca do pregador, e venha, ó Deus, dar entendimento, compreensão a cada vida que aqui está, Senhor. Tu possas dar entendimento da tua palavra, Pai, e fazer brotar no coração de cada um dos meus irmãos aqui presentes, e também no meu coração, ó Deus, esse desejo ardente, Senhor, ó Pai, de estarmos preparados, mantendo, Senhor, a nossa lâmpada acesa, com estoque de azeite suficiente para que ela nunca venha se apagar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fala ao coração do teu povo, ministra a cada um dos teus filhos, Pai, aqui presente. É a minha oração te agradecendo, Pai, desde já, porque sei que tu estás presente aqui nesse lugar. Porque desde o início, Senhor, deste culto, ó Pai, o teu Espírito aqui se move. Já demonstrou através dos louvores
que Ele reina e está presente nesse lugar, que é o lugar da sua habitação, e por isso nós damos glórias a Ti. Amém, querido? Amém. Glória a Deus pelo Espírito de Deus estar presente aqui, em cada reunião e em cada coração. Creio eu também. Amém? Queridos, apesar de muito conhecida esta parábola das 10 virgens, na verdade ela é uma das mais difíceis de ser interpretada. Contudo, a sua mensagem principal é muito evidente. É urgente estar preparado para encontrar-se com o nosso noivo. Por quê, irmãos? A resposta está lá no versículo 13 que nós lemos. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vem buscar a sua noiva. E por isso é urgente estarmos sempre preparados. Todo dia, nós temos que buscar estar com a nossa lâmpada acesa. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. O aspecto do despertamento é o assunto então central a ser passado. É com isto que o Espírito de Deus presente aqui quer nos impactar hoje. Olhe só o versículo 5. E tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram. A palavra é palavra de Deus, não é a minha palavra. Todas adormeceram. Temos verdadeiramente, porque é assim que o Senhor diz, adormecidos. Em muitos momentos, em muitos períodos da nossa vida cristã, às vezes estamos desapercebidos, estamos dormindo. Mas não é assim que o Senhor nos ensina. Não é assim que o Senhor hoje aqui está nos alertando. Por isso que o tema deste sermão é exortando a igreja à vigilância e a andar no Espírito. Andar no Espírito. Quer dizer, o Espírito tem que estar sempre presente, sempre atuante, sempre vívido, sempre brilhando em nossas vidas, porque Ele é luz. Então, se Ele está em nós, a nossa luz tem que estar brilhando, amém? Quem nos conhece, quem nos vê, tem que ver essa luz nas nossas vidas, ver esse fogo ardente. Quando você fala do Senhor, é um fogo ardente que toma os nossos corações, toma a nossa boca, e nós falamos cheio de autoridade, porque o Senhor está verdadeiramente presente. Amém, queridos? Amém. Houve uma época em que esta mensagem era muito pregada, e os crentes tinham temor e ansiavam pela vinda de Jesus. Entretanto, de um certo tempo para cá, pouco se ouve acerca deste tema. Muitas igrejas, queridos, não tocam nesse assunto, não pregam a respeito deste assunto, estão vivendo uma outra realidade, estão vivendo mais com sua atenção voltada para esta terra, para esta vida aqui terrena, se distanciando cada vez mais das coisas do alto. Não dão o verdadeiro enfoque ao arrebatamento, a que um dia o Senhor veio nos buscar. E como elas estarão preparadas? Como estarão preparadas? Como irão subir? Muitos pastores terão que dar conta a Deus disto, porque estão distantes do Senhor, estão com as suas lâmpadas apagadas, e a igreja que o segue na mesma condição. É como diz a palavra, um cego guiando outros cegos, vão cair no abismo. Aleluia! Mas nesta noite, mais uma vez, o Espírito Santo está aqui para avivar esta bendita esperança nos nossos corações. Amém? Amém. Você pode glorificar e agradecer o Senhor pelo seu cuidado e amor pela tua vida. Eu glorifico o Senhor pelo cuidado e amor pela minha vida, porque assim como eu quero subir e conhecer o Senhor como Ele é, eu creio que todos os irmãos aqui também querem. Que naquele bendito dia nós possamos subir todos juntos, como um corpo realmente de Cristo, uns unidos aos outros. Aleluia! Não sei se será de mãos dadas, mas estaremos unidos, porque esta união, na verdade, não será física. Creio eu que não é física, mas é uma união espiritual. Amém? É uma união espiritual. Então esta parábola revela-nos que somos responsáveis individualmente pela nossa condição espiritual.
Nela, Jesus declara solenemente a impossibilidade de sabermos o momento da sua volta. Já lemos o versículo 13 e relemos. Por isso, como veremos, deveremos estar preparados para o momento em que ele há de voltar, a fim de levar o seu povo, a sua noiva, para se encontrar com ele nas nuvens. A vinda do Senhor será uma ocasião de grande regozijo para os crentes. Todos os crentes? Não. Para os crentes fiéis, sendo comparada a um banquete de casamento, como nos dá a entender esta parábola. Versículo 10. Vamos lá? Aleluia. Na última partezinha do versículo, parte C, diz assim: entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Amém? Então será para a realização de um casamento. Só aí haverá um casamento que não será aqui na terra, mas no céu, de Cristo, o nosso Senhor, o nosso noivo com a igreja. Glória a Deus. Amém. Querido, desde já, entretanto, a coroa da justiça está guardada para todos os que amarem a sua vida. Amém? Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Amém? Você pode glorificar o Senhor se você ama a sua vida também? Glória a Deus. Aleluia. Como esta parábola revela, infelizmente para muitos será também tempo de desengano, julgamento e desespero. Assim diz o versículo 12. Glória a Deus. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Então aquelas virgens, aquela igreja, aqueles irmãos, muitos deles, o Senhor dirá que não os conhece. Na parábola, Jesus as compara às virginécias, às virgens insensatas, às virgens doidas, e nós vamos ver quem são essas virgens, amém? Durante aqui a palavra de Deus, essa pregação. Vamos ao versículo 1. Vamos agora tentar caminhar passo a passo, tentando interpretar, pela graça de Deus, o que o Senhor aqui está nos dizendo. Versículo 1: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Reino dos céus. Então o reino dos céus. Então, amada, essa expressão aparece muitas vezes no Evangelho segundo Mateus. Aleluia. Mas esta é uma delas em que o sentido não se refere apenas ao reino trazido por Cristo. Porque desde que Cristo desceu a essa terra e começou o seu ministério, ele se apresentou dizendo que ali estava trazendo o reino dos céus até nós. Então, não apenas se refere ao reino trazido por Cristo com a mensagem do Evangelho. Aqui também é um sinônimo de vida eterna e de reino que será plenamente restaurado. Amém, queridos? Virgens, também está nesse texto, 10 virgens. No casamento judaico, eram as damas de honra da noiva, e juntamente com ela, ficavam preparadas na casa do pai da noiva. A terra, aqui é a terra, aguardando o noivo que saía da casa do seu pai, do céu. Jesus subiu aos céus, está na casa do pai, no momento, e sairá da casa do pai para se encontrar com a sua noiva, na hora determinada. Então ele saía da casa do pai para vir buscar a sua noiva. Então essas damas também saíam ao encontro e se juntavam ao cortejo do noivo e seus amigos, do cortejo do noivo e de seus amigos, para serem levados à casa do pai do noivo, onde seria celebrada a festa das bodas. O seu significado no texto é que as 10 virgens representam os crentes individualmente, em seu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Significa os crentes que buscam manter a sua pureza,
Pois os que seguem ou pensam que seguem a Cristo são chamados virgens. Amém? Então aqueles que seguem a Cristo são considerados virgens. E aqueles que pensam também, que estão na igreja, não são, vamos dizer assim, crentes verdadeiros, mas pensam seguir a Cristo, também são denominados virgens. Vamos lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Diz assim o versículo 2: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Amém, querido? Então Paulo aqui estava se referindo à igreja, no caso aqui mais específico, à igreja de Corinto. Mas nós sabemos que dentro da igreja há uma outra igreja. Ele estava considerando, que estava preparando toda a congregação, que ele chama de virgem, para apresentar ao Senhor, ao esposo, pura, como virgem pura, um só esposo, que é Cristo. Mas na verdade há virgens, que a parábola chama de virgens nécias, que não necessariamente andam puras. Mas quando nós falamos de virgem, se considera que seriam todas puras. E dentro dessas virgens puras, tem aquela igreja, aqueles crentes que são religiosos, na verdade, ainda não nasceram de novo, estão na igreja, mas são ainda religiosos. E que através da lei, quer dizer, diretamente através do mandamento, por vontade própria, por controle próprio, elas tentam obedecer à lei e permanecem virgens. Não era assim no passado? Na época dos nossos pais, na época minha ainda, quando jovem, adolescente, as mulheres em geral casavam-se, na grande maioria, virgens. Porque no momento era a maneira, era a tradição, era a maneira das mulheres viverem, das mães criarem as filhas para se casarem virgens. Ok, amados? Era assim que era. Mas não que elas fossem dirigidas pelo Espírito Santo, não que fossem pessoas, mulheres, que já tivessem nascido de novo, mas pela tradição, pela ética da sociedade naquele tempo, elas se mantinham puras. Seriam salvas? Não. A Bíblia diz, hoje nós conhecemos, que só são salvos aqueles que creem no sacrifício de Jesus, que reconhecem Jesus como Filho de Deus. Mas elas eram virgens e eram puras. E assim também na igreja há pessoas, há crentes que, através do legalismo, conseguem se manter puros. Mas sem Cristo é impossível manter essa pureza sempre. Um dia vão cair, porque o pecado tem dominado o mundo de uma maneira tão terrível, está tão disseminado, que sem o Espírito Santo o homem vai fraquejar, não vai conseguir resistir às tentações da carne e certamente vai cair. Amém, amados? Enquanto a noiva é a igreja na sua totalidade, composta por todos aqueles de todas as tribos, raças e nações, os quais nasceram de novo e que são guiados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, a noiva é a igreja verdadeira, portanto, a igreja de Cristo, que está sendo preparada, vestida e adornada, com veste santa para ir para o céu. Amém? Então a noiva é a totalidade, a igreja, a completude da igreja. E na parábola, as virgens que no casamento judaico, na época de Cristo, eram adolescentes que seguiam o secto da noiva, que estavam ali na cerimônia quando havia o casamento. Então, quando Cristo aqui na parábola nos compara a virgens, está falando individualmente com cada um de nós, embora nós façamos parte da noiva. Amém? Menciona aqui o versículo 1, vamos lá de novo, lâmpadas.
a respeito de lâmpadas. Quem são as lâmpadas? Amados, como um casamento judaico era realizado na noite mais escura do mês, o que ocorria na noite de lua nova, nós já vimos isso nas duas mensagens anteriores, quem esteve aqui vai se lembrar. Era costume, dada a necessidade, precisar usar lâmpadas para clarear, para se poder andar com segurança. Então, isso era costume e tradição. Então, eram utilizadas pelas damas de honra da noiva, como está aqui na parábola, lâmpadas para iluminar o caminho que deveriam percorrer para poderem ir encontrar-se com o cortejo do noivo que vinha buscar a noiva. Essas lâmpadas eram pequenos utensílios feitos de argila, de barro, amém? Feitos de barro, pequenos utensílios. Todo mundo, quando criança, normalmente, ou já viu desenho, claro que já viu desenho, e também já leu livros sobre Aladim e sua lâmpada maravilhosa. Então, é aquele aspecto, no desenho, tinha, né, ali, mostrava o que era uma lâmpada, né, lá no Oriente. Então, deveria ser semelhante essa lâmpada, aquilo que aparece nos desenhos de Aladim. Então, essa lâmpada era enchida com azeite, tinha uma mecha de pano mergulhada nela, a fim de ser acesa. Amém? Ok, amados? Então, quem hoje, na atualidade, é a lâmpada? Quem é a lâmpada? Quem foi feito do barro? Amém? Quem desce à casa do oleiro e é ali preparado pelo Senhor? Amém? A lâmpada somos nós. Na verdade, a lâmpada somos nós. Nós somos um vaso de barro que está sendo moldado pelo oleiro. E aqui nesta parábola, Jesus nos compara a uma lâmpada. Portanto, a lâmpada que cada virgem, cada crente tem de carregar acesa para poder ir ao encontro do esposo, que é o seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, esta lâmpada, ela é cheia, está preenchida pelo Espírito Santo, cujo símbolo é o óleo. Amém, amado? Então, nós carregamos o óleo, o Espírito Santo em nossos corações, em nossas vidas. Então, o Espírito Santo habita aqui nessa lâmpada. Por isso, nós devemos zelar para estar sempre cheio da unção do Altíssimo. Amém, queridos? Vamos para os versículos 2 até o 4, reler esses versículos. Diz assim: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, como está aqui na parábola, tanto as prudentes como as loucas, Jesus separa aqui as 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias ou loucas. Elas todas eram virgens. Historicamente, a virgindade sempre estava relacionada à religiosidade, ao sagrado. Né? Prudentes, no dicionário, significa aquele que tem prudência, que age com prudência, que é comedido, moderado, cauteloso, previdente, seguro. Louco, no dicionário, significa alienado, doido, insensato, nécio, imprudente, temerário, ou em outro sentido mais figurado, alegre. O louco normalmente tem uma alegria, mas é uma alegria louca, né? Aquela alegria do fanfarrão, ok? Que é aparecer, né? Brincalhão, e acaba se estrepando, né? Aqui na parábola, as virgens prudentes simbolizam os crentes fiéis, sinceros, constantes e santos, separados do pecado e do mundo. Eles carregam um estoque, como está aqui na parábola, eles carregam um estoque de boas obras, quebrantamento, misericórdia, e isso alimenta a chama espiritual do amor que queima nos seus corações. Eles não andam na escuridão do pecado, mas brilham por onde passam. Deu para entender, queridos? Amém? Tal postura combina com o que Jesus ensinou sobre os salvos serem a luz do mundo. Amém? Já as virgens loucas representam os crentes que têm apenas aparência de cristãos,
no seu exterior. Exteriormente parecem cristãos, têm aparência de cristãos, mas diferentemente das prudentes, confiam que apenas a sua religiosidade seja suficiente para levá-las ao encontro do noivo. Versículo 3, vamos lá, diz: as nécias, as loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Sentindo-se seguras e autossuficientes na sua santidade, acharam que a sua pureza bastava, não se aprovisionando o suficiente do azeite. Isso impediu que elas carregassem então o óleo da unção, da compaixão, do amor. As obras que elas realizam, na verdade, são para si mesmas, para serem vistas, para se autopromoverem. Amém? Há uma grande diferença. Tem muitos cristãos que fazem a obra para se autopromoverem, para aparecerem, para serem vistas, para satisfazerem o seu ego. Mas os verdadeiros, as virgens prudentes, aquelas que têm o Espírito Santo, realizam as obras por amor, porque são guiadas pelo Espírito de Deus. Não é por vontade própria. Às vezes elas nem querem, às vezes você está tão envolvido com tantas coisas, você se encontra tão atarefado, mas lá no seu interior o Espírito Santo te chama, ele te incomoda, e você prefere deixar as coisas desse mundo, mas fazer a obra de Deus. Amém? É assim que o Senhor age nas nossas vidas. E confirmo que Ele é o nosso guia. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. O que esta parábola nos revela é que se a virgindade está atrelada apenas à religiosidade, claramente podemos perceber que tal religiosidade não poderá salvar ninguém. Amém, amado? Então, quem é somente religioso, quem faz a obra de Deus, mas ainda lhe falta algo, falta-lhe a presença do Espírito Santo, se agrada de estar na igreja, até agrada ouvir a palavra de Deus, mas não consegue, porque lhe falta o Espírito Santo, não consegue pôr em prática aquilo que está sendo ensinado, aquilo que o Espírito Santo está trazendo para nos fazer crescer. Aquela pessoa não sai, continua na mesma estatura, não consegue, porque verdadeiramente ainda não entregou a sua vida totalmente na mão de Deus. Ela ainda quer dirigir a sua vida, quer ser o Senhor da sua vida. E com Deus não pode ser assim, não pode haver dois senhores. Ou a pessoa morre para si mesma, ou então nunca nascerá de novo, nunca conseguirá servir ao nosso Deus. Não basta ser virgem, é preciso ter azeite para que as lâmpadas possam permanecer acesas e brilharem. As loucas eram virgens, tinham lâmpadas, mas saíram sem o azeite. Não se interessaram em sempre manter um estoque de azeite consigo e o levarem. Elas não conseguem. Amém, amados? Amém. Muitas podem ter recebido a palavra de Deus e podem ter aceito o Senhor Jesus como seu Salvador, mas a sua vida com Deus tem um início, mas não tem prosseguimento. Muitas podem ter recebido o azeite, porque recebe, quando você é salvo pelo Senhor, você imediatamente recebe a presença do Espírito Santo, você recebe o azeite na sua vida. A Bíblia explica, a Bíblia nos mostra casos de homens que foram assim, que começaram bem, mas acabaram muito mal. Um exemplo é Sansão, um homem que foi escolhido para juiz, um homem cheio do Espírito Santo, e através do Espírito Santo tinha uma força descomunal, uma força que não era, na verdade, terrena, era uma força sobrenatural dada por Deus, mas que se perdeu ao longo do caminho. Preferiu as coisas deste mundo, preferiu se envolver com mulheres, com a prostituição, brincou com o dom de Deus e perdeu. Um dia ele pensava que estava com o Espírito Santo e estava vazio. O Espírito Santo se havia retirado da sua vida. Um outro homem também teve uma posição altíssima. O primeiro rei de Israel, Saul,
também no início do seu reinado, quando ele foi escolhido para rei, para reinar em Israel, o Espírito Santo visitou, o encheu, e ele profetizou. Mas, ao longo do tempo, o seu coração mostrou realmente quem ele era. Era um homem que pensava só em si, era um homem que não tinha por Deus o verdadeiro temor, e acabou mal também, perdendo. O Espírito Santo se ausentou para fora da sua vida, os demônios começaram a perturbá-lo e acabou sendo morto, porque não honrou o Senhor. Assim também, amados, as 5 loucas representam também os crentes mornos e nominais, sem a vestidura espiritual da justiça de Cristo. Vamos lá em Mateus, Evangelho segundo Mateus, aí está pertinho, capítulo 7. Deixam aí marcada a folha, Mateus capítulo 7. Diz assim o versículo 21, até o versículo 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, praticais a iniquidade. Aleluia, aleluia. Então, esses homens não têm, esse tipo de igreja não tem a vestidura espiritual da justiça de Cristo. As virgens loucas apenas seguiam uma prática religiosa, mas isso não foi suficiente e não é suficiente para manter acesa a chama do Espírito de Deus em seus corações. Voltando lá à parábola, Mateus 25. Aleluia. Versículo 4 diz que, além das lâmpadas, as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas. O azeite. O azeite, através da Bíblia, é símbolo do Espírito Santo, posto que sua missão é ungir, iluminar, purificar e separar para um propósito. Aqui na parábola representa a presença permanente do Espírito Santo, aliada à fé verdadeira e à santidade necessária à salvação. Então o Espírito Santo se fará presente e permanecerá em cada virgem, em cada crente verdadeiro, quando há uma fé verdadeira em nossos corações e quando nós buscamos praticar a santidade necessária à nossa salvação. Deixem marcados aí, vamos em Efésios capítulo 4. Aleluia. Efésios 4, a partir do versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no quais fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, se bem assim toda malícia. Antes sede para uns com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então nós podemos entristecer o Espírito Santo. E se continuarmos entristecendo, não praticando o que está aqui, no versículo 32, podemos correr o risco dele se retirar de nós. Portanto, aqui Paulo, a partir do capítulo 5, versículo 1, diz também: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém, amados? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos pular para o versículo 8. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai então como filhos na
luz. Amém? Andar com suas lâmpadas acesas. Temos que andar com nossas lâmpadas permanentemente acesas. Senão um dia está muito próximo, ele vai voltar e nós, se a nossa lâmpada estiver apagada, não iremos subir. Amém, queridos? Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais também cúmplices nas obras das trevas, infrutíferas das trevas, porque as obras das trevas todas são infrutíferas, não produzem nenhum fruto de justiça. Antes, porém, nós temos que reprová-las, porque o que eles fazem oculto só referia vergonha. Mas todas as coisas, então, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ou tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, Cristo te iluminará. Amém? Amém? Se algum amado ainda andando entre os mortos, andando ainda com sua vida voltada para o mundo, quem está no mundo está morto. Amém? Levanta-te, volta-te para o Senhor, e Ele te iluminará. Verdadeiramente entregue sua vida ao Senhor, seu caminho ao Senhor. Deixe-se ser uma nova criatura. Receba o poder do Espírito Santo sobre sua vida e receba a remissão dos seus pecados, tá? Da sua salvação, porque aí o Espírito Santo estará em ti, em você, e Ele te iluminará. Aleluia! Então, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, não como as virgens nécias, mas como sábios. Toda virgem prudente é sábia, porque recebe a sabedoria de Deus, recebe a palavra de Deus, é alimentada com a palavra e o poder de Deus em suas vidas, amém? Então Deus nos chama de sábios. Aleluia! Remindo o tempo, porque os dias são maus. Temos que remir o tempo, ele está próximo. O Senhor está próximo. Há uma obra a realizar. Ele nos entregou, o Senhor nos entregou uma obra a realizar. Vamos remir o tempo. Amém, amados? Amém. Por esta razão não vos torneis insensatos. Aleluia! Como ela das virgens, mas procurai compreender com a vontade do Senhor. Aleluia! Vamos para o 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre, todo dia, toda hora, em tudo, dai graças ao Senhor. Temos que nos habituar. O crente verdadeiro sempre está se lembrando do Senhor, porque o Senhor está com ele, está na sua vida. Ele anda contigo, em tudo dai graças ao Senhor. Amém, queridos? E sujeitávamos uns aos outros no temor de Cristo. Nós não estamos sozinhos. Além de ser uma união com Cristo, tem que haver em nós uma união com o nosso irmão, com os outros irmãos, com a igreja, porque fazemos parte de um corpo, amém? Não estamos sozinhos aqui neste mundo. Somos corpo do Senhor. Continuando. Portanto, ter azeite, neste caso, vai além de falar em línguas estranhas ou das manifestações de poder, pois indica a necessidade de se evidenciar o fruto do Espírito, sinal de que Ele está conosco. Amém, queridos? Estão entendendo? Amém. E é através dele somente que conseguimos guardar ou manter o bom depósito. Qual é esse depósito? As boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, isto é, mantendo a nossa lâmpada acesa. Efésios capítulo 2. Está aí próximo, se não voltamos ainda para lá, para Mateus, né? Efésios 2:10, diz assim: pois somos feitura, quer dizer, criação dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, das quais Deus de antemão preparou, para que nós andássemos nelas. Segunda Epístola a Timóteo, mais adiante, capítulo 1, versículo 14, diz assim: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Então nós só podemos guardar o bom depósito através do Espírito Santo que habita em nós. Senão nós nos perderíamos.
E glória a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Agradecemos, damos graças ao Senhor por isso. Continuando, então, vamos lá novamente para Mateus. Aleluia. Versículo 5 vai dizer que, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. O sono espiritual. Amados, olha o que diz o texto no versículo 5 que nós lemos. Todas adormeceram, as prudentes e as imprudentes. E aí, como é que é isso? Amados, nós quando dormimos, o nosso sono físico, perdemos a consciência, não é verdade? A visão de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Os nossos olhos se fecham, quando nós dormimos, os nossos olhos se fecham, e é como se tivessem apagado a lâmpada, desligado a luz, né? Nós perdemos a consciência do que está ocorrendo ao nosso redor. Nós não conseguimos discernir os fatos, nem as possíveis consequências dos mesmos. O dormir espiritual é da mesma forma, não atentar com sabedoria e fé para o que Jesus nos adverte e ensina, como sendo plausível de ocorrer a qualquer momento, amém? Como o noivo está demorando, a noiva relaxou, está desapercebida, como se estivesse dormindo, espiritualmente falando. É isso que o Senhor nos fala aqui. A igreja tem adormecido, tem deixado de prestar atenção, dar a devida ênfase, ter a devida conscientização de que o Senhor está para voltar. E será subitamente como um ladrão à meia-noite. Não sabemos, como ele mesmo nos disse, revelou, não sabemos o dia nem a hora. Será num instante. Num abrir e fechar de olhos, como diz a palavra de Deus. Amém? Versículo 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Meia-noite haverá a chegada do noivo. Os cristãos primitivos viviam na expectativa do retorno de Cristo, ainda na sua geração. E todos os crentes devem assim viver, pois não sabemos em que hora tal acontecimento se dará. É sobre isto que Jesus está nos falando nesse versículo, a respeito dessa imprevisibilidade em relação à sua volta. O noivo Jesus chegará à meia-noite, ou seja, no momento que a terra estará completamente imersa pelas trevas, preparada para a entrada em cena do anticristo. Isto é, isso é uma realidade física, como já vimos, ocorrerá numa noite e na realidade física, isto ocorrerá numa noite de lua nova, como nós já vimos, que é a noite em que reina a escuridão, porque a lua está escondida, está com a sua face voltada para o sol e a parte escura voltada para a terra. Então, na lua nova, reina trevas na terra. Nós não percebemos tão bem porque estamos numa cidade onde tudo é iluminado, mas se nós estivéssemos num campo onde não há ninguém morando, veríamos que ali é escuridão total, você não vê nada, só percebe às vezes as estrelas do céu, mas é escuridão total na terra. Ao afirmar isto, Jesus declara espiritualmente falando que ele voltará no momento em que a humanidade estiver envolvida com maior intensidade nas trevas do pecado. Será nessa hora que a chama do amor de muitos se apagará, como diz a palavra. O amor esfriará. Contudo, nesse momento, a luz dos fiéis torna-se ainda mais necessária e percebida. Amém? O testemunho dos fiéis, dos crentes, se tornará ainda muito mais percebido. A nossa luz brilhará muito mais intensamente. Diz a palavra, um clamor, aí vem o esposo, sair ao encontro. Este versículo aponta exatamente para o momento do arrebatamento da igreja. A noiva de Cristo, o momento em que ela, com sua lâmpada acesa e com suprimento reserva de azeite, vai ao seu encontro nas nuvens e entra com ele para as bodas. Como já vimos, ocorrerá o toque da última trombeta, que era tocada na festa das trombetas, a qual é realizada no primeiro dia, quer dizer, todo dia primeiro do mês em Israel, é chamado dia da lua nova. E esta lua nova, onde é realizada a festa das trompetas, ocorre no sétimo mês chamado Tishri, do calendário religioso dos judeus. A festa das trompetas era a única festa realizada num dia de lua nova, dia de maior escuridão.
A última trombeta encerrava a festa, pois era tocada no encerramento daquele dia, exatamente no momento do pôr do sol, cujo significado em hebraico corresponde à expressão idiomática num abrir e fechar de olhos, que é a coisa tão repentina que você praticamente não consegue perceber o exato momento em que o sol sobe, se esconde e começa ali, termina aquele dia e começa um novo dia. Amém? E a palavra aqui nos revela o 7º mês, Tisri, é correspondente aqui no nosso calendário a metade de setembro e metade de outubro, final de setembro e início de outubro. Então essa festa das trombetas, na qual se dará o arrebatamento da igreja, nós não sabemos quando será ela, sabemos que será então no mês de setembro, meados do mês de setembro, porque todas as luas, não somente a nova, como a cheia, a minguante, elas variam muito no dia de início de cada uma, variam muito. Você não pode precisar, tem umas que começam no dia 7, outra no dia 10, outra no dia 15, outra um pouquinho mais adiante, e assim vai. Então nós não sabemos exatamente o dia, mas sabemos em que ocasião isso vai ocorrer, que a palavra de Deus nos revelou. Vimos isso nas 2 mensagens anteriores, amém, queridos? Vocês se lembram? Vamos ler o versículo 8, diz assim: e as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. As nossas lâmpadas estão se apagando. Se as 10 virgens estão aguardando o mesmo esposo que é Cristo, significa que provavelmente possuem a mesma base de fé, a palavra de Deus, ou que possuem a fé naquele que há de vir. Todas as 10 prepararam as suas lâmpadas, diz a palavra. Se as 10 lâmpadas estavam acesas, é porque possuíam em si uma fonte de luz que as fizeram estar acesas: o Espírito Santo. Amém, amado? As nossas lâmpadas só estão acesas porque nós temos o óleo e o Espírito Santo, com o seu fogo, vem e acende a nossa vida, a nossa lâmpada. Amém? Mas diz esses textos, no versículo 8, que as das loucas apagaram. Não é isso que diz o versículo 8? Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Ou, se apagaram. Aleluia. Aqueles que defendem a impossibilidade de alguém receber o Espírito Santo e depois o Espírito Santo sair dele, a palavra de Deus revela que isso pode ocorrer. Amém? Então, a palavra de Deus, vamos lá em 1 Tessalonicenses. Deixem aí marcado. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 19. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 19. Não apagueis o Espírito. Então, a quem compete manter acesa a lâmpada? A nós. A igreja, a Virgem prudente, é que tem que manter a lâmpada acesa. Não apagueis o Espírito Santo, não apagueis o azeite. A chama do Espírito Santo tem que estar sempre acesa, e nós que temos que manter esta lâmpada acesa. Concordam comigo? Amém? Amém. Aleluia. Então, não extingais, não apagueis o Espírito Santo. Salmo 51. Vamos voltar lá agora no Velho Testamento também. A palavra de Deus nos traz também uma preciosa informação. Versículos 10 a 12 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Aleluia. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Aleluia. Então, o Espírito Santo pode se retirar, pode ser apagado. Compete a nós mantermos viva essa chama acesa em nossos corações. Aleluia.
Acrescente ainda aqui algo mais terrível. Um outro exemplo. Os anjos, antes da queda, com Satanás, viviam. Os anjos, nós sabemos, são espíritos. Amém? O corpo dos anjos é espiritual. Corpo espiritual e glorioso. E eles obedeciam a Deus, portanto eram guiados pelo Espírito Santo. Aqueles que obedecem a Deus são guiados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo também é Deus. Mas ao se rebelarem e desobedecerem, foram todos banidos da presença de Deus. Ou seja, do seu Espírito também. Quanto mais nós, neste corpo de carne corruptível, neste reino de noite, em que caminhamos, amém? Quanto mais um homem, sujeito aqui a todo tipo, né, de provação, a todo tipo de influência do pecado, pode também perder o seu espírito, o espírito que está nele. Continuando também no versículo, nós lemos por último, da parábola, diz: dai-nos do vosso azeite. Então elas estão sem azeite, elas não levaram azeite consigo, as lâmpadas delas apagaram e elas não levaram azeite consigo. Como poderiam novamente acender a lâmpada? O Espírito Santo, amados, é dom de Deus, só Ele pode concedê-lo. A busca, a consagração, a intimidade com o Senhor é pessoal. E a manifestação do Espírito e os dons espirituais concedidos pelo Senhor é consequência disto. Um cristão não tem como dar a unção recebida de Deus para outro cristão. Ela é dada por Deus especialmente e especificamente a cada filho seu. Essa unção é recebida na hora do novo nascimento. Ali, o Espírito Santo vem para nós e nós recebemos aquela porção, aquela unção. Agora, compete a nós mantermos essa unção durante a nossa vida. Compete a nós sempre buscarmos o azeite. Amém? Através da palavra de Deus, através das mensagens recebidas, do alimento da palavra de Deus em nossos corações, quando o Espírito Santo nos renova. Esse renovo é exatamente isso, você receber estoque, receber novamente uma porção do Espírito Santo, do azeite que Deus tem preparado para nós. É aqui na igreja que nós recebemos isso. Amém, amado? Ou considerando que a igreja somos nós também, ok? Templo do Espírito Santo, é na nossa consagração mesmo individual que nós somos renovados, recebemos mais azeite, amém? Porque ali Deus também está falando conosco. Fala aqui presente, para o coletivo, individualmente, a cada um agora, mas fala também quando estamos lá no nosso quarto ou em qualquer outro lugar orando a Deus, nos voltando para o Senhor. Nós somos então, recebemos esse preenchimento, uma nova recarga de azeite, amém? E nós, quando virmos a casa do Senhor, é que nós que trazemos o azeite. Compete a nós trazer o azeite, amém? Diz a palavra de Deus lá em Levítico. Vamos lá em Levítico? Eu acho, se não me engano, eu não marquei aqui, mas eu acho que é Levítico capítulo 4. Interessante, né? Se não me engano, porque o tempo passa muito rápido, meu Deus do céu. Ah, gente. Não é Levítico 4, é gente. Perdão, mano. Meu Deus. Aleluia. Oh, Senhor. Me perdi aqui. Passa para tudo. Tem que deixar para trás mesmo. Não vou conseguir achar aqui. Deveria ter anotado aqui. Amém, amém. Glória a Deus. Capítulo 27, versículo 20. Aleluia. A partir do 20. O azeite para o candelabro.
ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação, isto é, na igreja, fora do véu que está diante dos testemunhos. Arão e seus filhos a conservarão. Nós, os sacerdotes, devemos conservar em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Então, os sacerdotes, nós temos que trazer o azeite. Quando viemos para a congregação, nós trazemos o azeite. Amém? E aqui, a presença do Espírito Santo, a chama do Espírito Santo, então, irá acender. Amém? O fogo do Espírito Santo cai e nós somos acesos. A igreja se regozija. A igreja, aleluia, exulta pela presença do Senhor. Amém? Através do seu Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia. É na igreja que o azeite é dado, também renovado. Só Ele pode fazê-lo. Só Deus, só o Espírito Santo mesmo pode fazê-lo. O versículo 9 da parábola nos diz que as prudentes responderam não, para que não falte a nós nem a vós outra. E diante aos que o vendem e comprai-o. E diante aos que o vendem e comprai-o. A resposta das virgens prudentes parece incoerente. Deus não nos ensina a sermos generosos, a dividirmos e ajudarmos os irmãos com aquilo que temos e suas necessidades? Sim, amado, mas no caso da piedade, da salvação, da consagração, da adoração, do temor a Deus, da unção, tudo isso é pessoal, é individual. Não podemos fazê-lo por ninguém, nem para ninguém. Amém? Eu não posso salvar ninguém, não posso buscar a Deus no lugar de ninguém, não posso me consagrar no lugar de algum outro irmão, do meu cônjuge, do meu filho, dos meus pais. Amém, amados? É algo pessoal, algo individual, direto com Deus. É Deus quem trata com cada pessoa direta e pessoalmente, não fazendo acepção de ninguém, pois Ele ama a todos igualmente, provando isto em haver enviado o seu Filho para morrer por nós. E é na igreja onde nós recebemos a palavra trazida pelo Espírito Santo e onde praticamos a comunhão, exercitamos o amor com os irmãos, é que é renovado o nosso estoque de azeite. Nela é renovada a nossa unção. Portanto, é na igreja que é vendido o azeite para nossas lâmpadas. Amém? Amém, Jesus. Aleluia. Vamos lá em Isaías, capítulo 55. Isaías 55, 1. Diz assim: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todos vós, quem são? São aqueles a quem Deus se dirige e que constituem parte da nação da aliança. O remanescente, que respondeu favoravelmente e ainda responde favoravelmente ao Senhor. A sede é uma metáfora do desejo por aquilo que satisfaz o espírito humano. As águas são uma metáfora do prazer da salvação em Deus, assim como também de uma vida no poder do Espírito Santo. Está lá na parábola, né? No encontro de Jesus com a mulher samaritana, representa o próprio Espírito Santo. Amém, querido? Vinde as águas, recebei o Espírito Santo, vivei na presença do Espírito Santo, deixe-se ser conduzido pelo Espírito Santo. O vinho e o leite são símbolos da satisfação plena. A salvação de Deus não apenas fornece o que é necessário para a vida, o leite, mas também proporciona a alegria, o vinho. Então, o vinho e o leite simbolizam isso. Aleluia. Vós que não tendes dinheiro, comprai. O convite demonstra que a salvação não pode ser comprada, é uma dádiva gratuita para os que a desejam. Está lá em Romanos 6:23. É obra do Espírito Santo. E o homem, ao nascer de novo, recebe pela graça essa unção do Espírito sobre a sua vida. Versículo 10. As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Amados, viver na plenitude do Espírito Santo é a maior necessidade para a nossa vida hoje. Mas ninguém pode ser cheio do Espírito Santo de Deus se não adotar um estilo de vida santo. Deus tem grande alegria em ver que seus filhos procuram viver em santidade.
cheios do Espírito Santo, abundantes nos dons, visando edificar a igreja, fazendo discípulos e cuidando bem de cada pessoa. Por isso, cabe a cada um de nós a seguinte reflexão: será que meu estilo de vida tem agradado a Deus? Amém? Será que o nosso estilo de vida tem agradado a Deus? Temos que procurar viver esse estilo de vida. Consagração, busca do Senhor. Amém? Realização da obra de Deus. Viver em santidade. Andar sempre no Espírito. Para isso, então, é necessário quebrantar o nosso coração, tornando-o completamente consagrado, dedicando a Deus e ao seu trabalho. Nosso compromisso é agradar a Deus, andando em santidade, de maneira fiel e leal a Deus, à família, à igreja, ao nosso pastor, aos irmãos na fé. Não podemos perder de vista que a promessa de uma vida plena e cheia do Espírito Santo é para todos os filhos de Deus, para toda a igreja, para toda a noiva. Aleluia! Portanto, para todos nós hoje. Amém, amados? Versículo 11 e 12, 15. Quando o Senhor diz na parábola que eu não vos conheço, não é isso? Aleluia. Mais tarde chegaram as virgens clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Os 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Os crentes mornos e nominais, que não mais possuem a sua vida, a sua lâmpada, cheia do Espírito Santo, e que portanto vivem uma vida de aparência, de religiosidade, legalismo apenas, não separando o tempo para buscar a Deus a fim de conhecê-lo mais e mais, e nem se submetendo à palavra e direção do Espírito Santo, em tremor e temor diante de Deus, infelizmente, como nos revela este versículo, não conhecem verdadeiramente a Jesus, e Ele não os conhece nem tem parte com eles. Amém? Se eu conheço de vista uma pessoa, de vista eu a conheço, mas não me relaciono com ela, não estou junto dela, procuro andar unido a ela, andar com ela, eu nunca vou conhecê-la, e nem ela vai me conhecer. Amém? As virgens loucas conhecem Jesus, de ouvir falar, mas se não, como não tem um relacionamento com o Senhor nesse dia vai dizer: eu não vos conheço, eu não vos conheço. Amém, amados? Amém. Se você não separa tempo para conversar e andar com uma pessoa, você nunca conhecerá de fato, e nem ela você. Versículo 13: vigiai, pois. Todas as 10 virgens, tanto as prudentes quanto as loucas, foram surpreendidas com a chegada inesperada do noivo, indicando que a parábola refere-se a crentes vivos, fiéis e infiéis, antes da grande tribulação. A chegada do noivo se deu repentinamente, assim como Jesus também voltará de forma inesperada. Portanto, a exortação à vigilância, estarmos atentos e apercebidos ao modo como estamos nos relacionando com o Senhor a cada dia, nos recomenda que estejamos preparados, vestidos e ornados com as vestes brancas, como uma noiva, como se o Senhor fosse chegar hoje. Para nós temos que nos portar, nos consagrar, viver como Jesus voltasse hoje, porque nós não sabemos a hora nem o dia, senão seremos pegos de surpresa. Quem deseja subir para encontrar-se com o Senhor nos ares? Quem deseja subir para encontrar-se? Amém? Você pode então glorificar ao Senhor? Então esteja sempre pronto, com as suas vestes brancas, se santificando a cada dia, cheio do Espírito Santo, com a sua vida, a sua lâmpada sempre cheia de azeite e sempre acesa. Amém, amados? Amém. Para isso devemos estar então cheios do azeite, sempre vigilantes contra toda ação de Satanás, pois ele tentará de todos os modos, todos os meios, desviar a nossa atenção da realidade do arrebatamento da igreja. Está lá em Efésios 5,14. Não vou ler devido ao tempo. No casamento judaico, olha só, no casamento judaico, a noiva e suas damas de honra deveriam estar preparadas, vestidas e ornadas com vestes nupciais todos os dias, até que o noivo viesse buscá-las, porque elas não sabiam o dia. Então, pela tradição, naqueles dias de Jesus, todos os dias elas se aprontavam, elas se arrumavam e ficavam esperando chegasse o noivo ou não. Senão o noivo poderia ver e pegá-las de surpresa.
despreparadas. Caso o noivo viesse, não a encontrasse preparada. E olha que o noivado era um compromisso assumido. E valia como se fosse um documento escrito. Então, se o noivo não a encontrasse preparada e bela para ele, ele desfazia o noivado. Ele podia desfazer o noivado. Ficava livre do compromisso, porque isto era como uma afronta, uma desconsideração a seu amor e dedicação. Amém, irmão? Amém. Durante esse tempo do noivado, ele estava lá preparando na casa do pai um ambiente, uma morada para sua noiva. E no dia em que o pai liberava, não, filho, está tudo pronto, pode buscar sua noiva. E ele chegasse lá e não a encontrasse pronta, podia cancelar tudo, desfazer aquele noivado. Amém? E é exatamente o que essa parábola nos diz. Porque Jesus, tudo isso aqui, na verdade, Jesus conta por parábola porque era do conhecimento de todo mundo. Facilitava a compreensão e entendimento. As coisas espirituais baseadas nas coisas naturais, do viver diário daquele povo. Amém, queridos? Para nós pode parecer estranho, porque nós estamos numa outra época, a nossa cultura é diferente, mas era assim. Então, para que nós entendamos, assim o Senhor nos explicava através de parábolas. Que nós possamos então estar de prontidão para a vida do nosso noivo. Não é tempo de ficarmos desanimados com a demora, relaxarmos na obra, cochilarmos e adormecermos. E sim permanecermos ligados e unidos a Cristo, atentos para estar apercebidos para ouvir a sua voz, como de trombeta nos convidando para subir. E nós já lemos esse versículo na mensagem anterior, porque ela trata exatamente desse dia, nos esclarece mais ainda sobre essa parábola. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 4, vamos, porque ela traz exatamente esse entendimento. Quando o Senhor, em Apocalipse, revela isso a João, capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz assim: depois destas coisas, que está nos versículos acima, olhei, e eis não somente uma porta aberta do céu. Amém? No dia do arrebatamento será aberta uma porta do céu. Jesus estará lá entre as nuvens com uma porta aberta. Na parábola ele diz que fecha a porta às virgens nécias. Amém? Então havia uma porta aberta por onde entraram as prudentes. E eis não somente uma porta aberta do céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta. Amém? Exatamente como a parábola aqui descreve. Ao falar comigo dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Exatamente aí, Cristo está revelando a João o dia do arrebatamento. Porque João foi arrebatado em espírito. Amém? Nós seremos arrebatados já num corpo então transformado, glorioso. Mas exatamente como está aqui descrito. A voz como de trombeta, comparando a voz do Senhor à trombeta, a última trombeta. A última trombeta que irá nos retirar desta terra, um abrir e fechar de olhos. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar de pé, glória a Deus por isso. Vamos fechar nossos olhos e voltarmos em espírito àquele que nos enche com o seu Espírito Santo e nos reveste de poder para andarmos nas obras que Ele mesmo preparou para nós.